Boa noite, graça e paz, amém? Amém? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, que você seja nessa noite abençoado pela palavra do Senhor, amém? Dona Dina fez aniversário essa semana. Ê, Dona Dina, ê, glória! Tá com vergonha? Fica com vergonha, não. Fazer aniversário é bom, senão a gente tá vivo. Glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse momento. Nós vamos falar de um tema hoje que raramente eu costumo falar, mas quando Deus assim direciona, a gente sempre estamos abertos, né? 3 fatores ou 3 coisas que devem se encontrar dentro de um lar cristão. Então, como hoje é o culto da família, nós vamos falar sobre isso. Salmo 127, por favor. Salmo 127. Nós vamos ler esses 2 salmos, o 127 e o 128, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, e aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à sua porta. O primeiro salmo que nós lemos fala sobre a epígrafe, diz que todo bem procede de Deus. Então, não adianta nós fazermos tudo se a bênção de Deus não estiver conosco. Nós trabalharemos, vamos nos desgastar de uma forma muito exponencial, mas quando você entende que o bem do Senhor está sobre a tua vida, tudo te vai bem. Aí no Salmo 128, o texto seguinte fala: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém perante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Pai, nós te agradecemos, te louvamos, que o teu Espírito Santo nos direcione, nos conduza daquilo que nós devemos, ó Pai, falarmos segundo a tua palavra. Guarda as nossas vidas, que o teu nome seja glorificado e que nesse momento agora o teu Espírito Santo nos conduza em vitória. Nós consagramos a ti, Senhor, esse tempo e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Então nós lemos aqui 2 textos. Recapitulando, o primeiro texto, Salmo 127, que fala sobre todo bem procede de Deus, né? E aí ele vem falando, pontuando, né? Eu não edificar a tua casa, em vão as que edificam. Não adianta ter um lar, tem muita gente que tem casa e não tem um lar. Então quem tem casa e não tem um lar, não tem um Deus que está edificando. Aí ele no segundo versículo ele fala: não adianta trabalhar, levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que granjeaste penosamente. Ou seja, o pão que você lutou,
suou a camisa? Porque aí ele responde na última parte desse versículo. Porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Enquanto você dorme, por isso que eu disse aqui na quinta-feira, foi quinta? Enfim, a palavra descansar no Senhor não é descanso para quem está cansado. O descanso é para quem confia. Então eu sei, sabe aquela coisa? A pessoa deu, não, o fulano de tal, ele tem palavra. Se ele falou, pode descansar. Pode ficar em paz, porque vai cumprir a palavra dele. É disso que Deus está falando. Se o homem fala e cumpre a sua palavra, muito mais Deus cumprirá a sua palavra na sua vida. Então, você precisa aprender a descansar. E aí continua falando, flecha nas mãos do flecheiro são como os filhos, o homem enche a sua aljava de munição e ele não será envergonhado quando o inimigo bater a sua porta. Inimigo da dívida, inimigo da fome, inimigo das guerras, das discussões, ele não será envergonhado, porque o Senhor tem abençoado a sua casa. Aí no Salmo 128, nós lemos que bem-aventurado aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Feliz é o homem que teme e anda, comerá do fruto das tuas mãos. Ou seja, se eu temo ao Senhor, então tudo me irá bem conforme aquilo que eu estou vivendo. E ele fala, o homem será abençoado que teme a Deus. O Senhor te abençoará em todos os lugares e haverá paz sobre a tua casa e sobre a tua família. Então esses dois textos falam sobre o bem de Deus e a felicidade do lar daqueles que temem ao Senhor. Então nós vamos entender o que então é temer a Deus. Tem gente que não, eu temo a Deus, mas se eu sei que Deus, Ele é o Senhor da minha vida, Ele está na minha família, então eu não vou trazer nada de fora daquilo que denigre e que possa comprometer os princípios que Deus estabeleceu para a minha vida como família. Então, baseado nisso, nós vamos falar de 3 pontos, ou 3 chaves, ou 3 coisas que devemos encontrar, que devemos ter, exercitar, colocarmos de um lar cristão. A primeira coisa, o lar cristão ele tem que ter exemplo. É um manto de liderança em casa. Então a pergunta é, que tipo de trabalho estamos fazendo? Nossos filhos vão nos imitar no futuro. Então, como assim? Você pode entender da maneira que você quiser entender, mas o que você carrega é o legado que você vai deixar para os teus filhos. O seu exemplo, porque tudo, a gente fala, nem tudo é espiritual. Se você entender isso, não é o que você filtra para poupar os teus filhos. Não é disso que eu estou falando. Não é aquilo que você chora debaixo do chuveiro para que os teus filhos te veem com uma super mãe e um super pai. O protetor, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do que você carrega espiritualmente. O que você está construindo todos os dias na sua vida. É aquilo que longe dos teus amados ninguém está vendo. É disso que Deus está falando. E aquilo que você está fazendo longe disso é o que você vai transferir para a sua família. Então nossos filhos irão nos imitar. Põe para mim, por favor. 1 Timóteo 5,14. Então nós temos que aprender, em primeiro lugar, a termos exemplo. O manto da liderança é guiar a casa. E aí vem a importância dos papéis do pai e da mãe. Então, olha lá, a importância, 1 Timóteo 5,14, quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Em outras palavras, se é viúvo, procure casar. Ou se você não for casar, não vai dar o de uma viúva carente. É disso que a carta de Timóteo está falando. Não vai cair na sofrência
Não vai cair no paparico do Tiaguinho da tardezinha. Não, Deus está falando. Seja uma boa dona de casa e não dê ao adversário ocasião favorável de maledicência. Então, que tipo de exemplo nós estamos dando? Então, aqui primeiro está falando as mulheres. Agora, Tito 2,4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus, o quê? Filhos. Então, não é eu que estou falando, irmãos, baseado no que eu tenho visto, não. É a Bíblia que está falando. Primeiro fala da idoneidade. Segundo fala do quê? De instrução. Fala de idoneidade, caráter e reverência. Então, esse é o primeiro ponto daquilo que é versículo 4. Agora, versículo 5 é o que fala. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aí eu pergunto, olha, irmãos, chove de perguntas para mim às vezes. Aí a pessoa fala assim para mim, tá, bispo, ok. Isso aqui eu falei é meio polêmico. A Bíblia fala que eu tenho que o quê? Sujeitar o meu marido, ok. Eu tenho que colocar debaixo da autoridade do meu marido. Ele é o sacerdote, é. Aí a pergunta é, como é que uma mulher vai se colocar debaixo de autoridade espiritual de um homem que vive uma vida dupla, tripla, enfim? O que ela está atraindo para a vida dela? E se fosse ao contrário? Você é um homem temente a Deus, cuida da sua casa, mas da sexta-feira sua mulher dá um ziriguidum na cabeça dela, ela vai para a balada e vai para o forró, vai para a sofrência, só chega na segunda de manhã. O que é que você, homem, faria? E aí o que acontece? Nós vemos esse machismo acontecendo. Porque veja só, todo mundo aplaude ao que cai, mas só aplaude quem está caindo, quem já é caído. Porque quem está de pé nunca vai aplaudir quem está caindo. Entenda isso. E aí as pessoas atraem relacionamentos e elas, primeira coisa, alma gêmea. Alma gêmea. Alma gêmea é caráter, responsabilidade. Então a pergunta é, o manto da liderança que você está cobrindo a sua casa, você mãe, você pai, qual o exemplo que você vai deixar? E Deus fala em Provérbios 22:6, que nós, pais, tutores, devemos fazer o quê? Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará o quê? Dele. Então eu não faço o que o meu filho espera. Eu faço o que eu, como pai, o que o meu filho precisa que seja feito. Escuta sempre o conselho. Mas, bispo, como é que eu vou? Se você não ler Provérbios, se você der um Google, você vai ver o quanto de instrução bíblica tem, como você deve se comportar como um pai, como uma mãe, como um marido, como uma esposa, como recém-casado, como um mediano casado, como um casado já há anos. Deus vai responder tudo através da sua palavra. Onde eu errei? Por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E o Senhor está falando, primeiro, saiba você, mulher, a sua importância. Não seja dado a malignidade favorável. Né? Segundo, treina bem a sua família. Né? E espere receptividade das crianças. Né? Como diz lá, quer ver? Ó? Provérbios capítulo 7, Provérbios 7:1, diz assim. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. A pergunta é, como é que eu, se você que tem filhos, como é que você quer que eles amem a Deus? Sejam homens e mulheres de Deus. Se você
da porta da tua casa para dentro, quem manda é você. Não é o Espírito Santo, não é o equilíbrio, não é a harmonia. O bispo não tem nada a ver com a minha história. Verdade. O bispo tem nada a ver com a minha casa. Verdade. Mas Deus tem tudo a ver. Deus tem tudo a ver. Não, aqui em casa é o seguinte, não, a sua casa é a extensão da igreja. A sua casa é o ensaio de um princípio que vai levar aos céus. A esposa que você está sendo, os teus filhos vão copiar de você no futuro. Isso é claro. Eu me vejo fazendo coisas que meu pai fazia e minha mãe fazia. Eu me vejo repetindo costumes, falando, nossa, eu falo, meu Deus, estou fazendo igual meu pai. Por quê? Porque você acaba passando para a sua família. E você, mas bispo, como é que eu então vou endireitar, ensinar, direcionar? A Bíblia fala, teme a Deus. O temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. Se você temer a Deus, você terá filhos abençoadíssimos em nome de Jesus, amém? Tem um caso numa igreja que o marido já tem 63 anos de casado. Ele casou, professor de faculdade, muito novo, né? E aí, o que as noras são é o que a sogra é. O que os filhos são é o que o pai é. E olha que interessante. O pai é biólogo. Tem um engenheiro e 2 dentistas. O que o pai ensinou os filhos serem pequenos, quando eram pequenos, hoje eles como homens são. Homens extremamente bem-sucedidos. Homens que têm muito recurso. E homens que têm uma profundidade de humildade que eu nunca vi na minha vida. O cara tem 3, 4 milhões para usar na conta e o cara anda de uma maneira tão simples na vida que você fala, não é possível que esse cara tem tudo isso e tem uma condição de vida. Porque a humildade não precede a queda, e sim a soberba. E eu quero falar para você, aprenda a ter nos teus filhos um acervo de memórias. Eu vou te contar uma das memórias que eu tenho do meu pai. Eu lembro que nós, no começo do ministério dele, tá aí a minha mãe, ela pode confirmar. E aí, nós morávamos por um tempo na casa pastoral, no fundo da igreja, aqui na Vila Campestre. E eu lembro de um dia, 2 fatos que me chamam muita atenção, que tinha um culto da tarde, o culto da libertação, e que o fogo caía. E eu, por várias vezes, via pessoas caindo endemoniadas, rastejando como serpentes, e o meu pai, a igreja, colocando as mãos e expulsando o demônio. E eu lembro também, dias como, de cadê o pai? Não sei o quê, fica quieto que seu pai está dentro da igreja. De passar 3 dias dentro de uma igreja, fechado e orando para buscar Deus, para Deus trazer uma resposta para a sua igreja. Essas eram as memórias, que também quando eu aprontava, ele falava, lá em casa a gente vai conversar. E quando ele falava, lá em casa a gente vai conversar, eu lembro também que ele pegava a cinta e falava, se pôr a mão vai tomar 2 vezes mais. E ele vai apanhar por isso, porque você desobedeceu o teu professor, você desobedeceu a sua mãe, você levantou a voz para as pessoas mais velhas da igreja, você não foi uma pessoa que não deveria ter sido, você foi isso, você foi aquilo, não sei o quê. E eu sabia porque eu estava sendo corrigido. Memórias e mais memórias, parte da minha infância. Olha, nós vamos viajar, vou levar o Daniel. E quantas das vezes levava em viagens missionárias e no caminho ele falava para mim quem era Deus, quem era o Espírito Santo. Ele perguntava para mim, você tem dúvida sobre sexualidade? A primeira conversa de sexualidade que eu tive não foi com um amigo da escola, não foi com uma namoradinha, foi com um pai que sentou, senta aqui. Você sabe o que é masturbação? Você sabe o que é relação sexual? Você sabe o que é isso, o que é aquilo? Não sei, vou te explicar. Então pergunta tudo que você produziu em mim memórias, temor e freio limites. Você precisa entender que o seu filho, eu já disse isso 3 domingos atrás ou mais,
Que você vai se apresentar diante do altar do Senhor, do tribunal, e ele falou, te dei filhos, e você tinha uma missão de educá-los na minha palavra. O que você fez? E aí vai abrir um livro, as suas obras serão julgadas, passará pelo fogo, comparadas como prata, ouro e palha. Você precisa entender essas coisas. Então nós precisamos aprender, primeiro, termos o manto da liderança. Termos o manto da liderança. E você ser uma referência para a sua casa, para o seu marido, para a sua esposa e principalmente para os teus filhos, em nome de Jesus. A segunda coisa que não deve faltar dentro de um lar cristão, um lar que tem adoração. Oferecer aos membros da tua família a oportunidade de compartilhar sentimentos alegres sobre a presença de Deus. Esta é uma ocasião que naturalmente gera sentimentos calorosos de família e oferece uma excelente oportunidade para uma mensagem especial sobre a importância de uma família, de uma criação, de um parâmetro de pai, de filhos e um lar harmonioso. Então, torne o culto da Efraim, não só aqui, mas lá na sua casa também. Ensina os teus filhos a amarem a Deus. Ensina, aleluias, como diz lá em Provérbios 22:6. Ensina a criança o caminho que se deve andar, para quando ela crescer, não venha se desviar dele. Se eu chamar as crianças agora, sabe que criança fala tudo, né? Criança é X9, né? Ela dá na língua. Fala, quem é você na sua casa? Quem é você na sua família? A sua criança vai falar. Seu filho vai falar, quem é você? Então aprenda a ter esse parâmetro. Estabeleça o manto de liderança do Espírito Santo na sua casa. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus, amém? Quem crê nisso? Você ora pelos teus filhos antes deles dormirem? Você unge a cama dos teus filhos. Você antes de sair de casa, vai no teu quarto, você tem filho, põe a mão sobre os teus filhos. Você faz isso, você abençoa a sua casa. Mas eu estou meio fraco. Não estou falando de fraqueza ou de fortaleza na fé. Eu estou falando de princípios espirituais que você deve praticar e estabelecer. Porque, como diz Salmo 127, e o homem encherá da sua aljava, e no dia da guerra ele não passará vergonha, em nome de Jesus Cristo. Põe autoridade sobre a tua casa. A terceira coisa, o lar cristão ele tem que ter concordância e amor. Um casamento tem que ter esta marca. Filhos de Deus precisam de amor que não desista. Olha o que diz Efésios 5:25. Depois Colossenses 3:14. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós, homens, temos um grande problema, amar. A maioria de nós, homens, amar a gente demonstra com os cuidados da casa, de não deixar faltar nada. E a mulher, ela veio para o quê? Te adocicar. Existem pessoas que são difíceis, em vez de adocicar, amarga mais e mais, existe. Mas um homem que ora ao Senhor, um homem que teme ao Senhor, eu quero ver qual é o mau humor que não se dobra com a presença de Deus. Eu quero ver qual é o lar que está desequilibrado, que quando chama a presença de Deus não vem. Olha lá, Colossenses 3:14. Olha o que diz. Então existe, o que é amar? Aprenda a respeitar. Aprenda a entender qual é o limite. Tem dia que eu olho para minha esposa e falo, ela precisa ficar quieta. Eu não vou encher o saco dela. Eu não vou ficar na bota dela. Eu não vou. Deixa ela na dela. Ela vai descansar, vai acordar, vai cantar, e vai glorificar, e vai ler a Bíblia, e vai orar. Na hora que ela estiver conectada com a terra, ela começa a falar.
Você não respeita a sua esposa assim, você não respeita o seu marido assim, fica no pé, não sei o que, não sei o que lá, o cara está descansando, aí o cara mal acordou, já está com a lista da reforma da casa, a lista do mercado da casa. Ai, irmão, dá um tempo, cara. Dá tempo, deixa as coisas acontecerem naturalmente. E entender que dentro do espaço, cada um tem um espaço. Olha o que diz Colossenses 3,14. Acima de tudo isto, porém, esteja o quê? O amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Esse é um dos maiores, ou o maior mandamento que Deus fala. Que amar a Deus acima de tudo e sobre todas as coisas. Quando você ama a Deus, ó, diz lá Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e todo pensamento, Mateus 22:37. Quando você ama a Deus, quando você está ligado em Deus, você vai começar a entender, enxergar, sentir o que o Espírito de Deus quer que você veja, sinta e tenha como decisões. Então o amor, ele tem que ser paciente, o amor tem que ser gentil. Ah, mas olha, é uma dificuldade que nós temos. Nós todos, nós erramos na vida, cometemos situações que trouxe para nós desgaste. Você quer ver uma coisa que deixa a pessoa frustrada? É uma oportunidade que ela perdeu, um arrependimento de ter ganhado mais, de ter comprado outra casa, de ter comprado outro carro. Eu não sei, algum sonho de consumo, que porque fez isso, perdeu, não sei o quê. E aí a pessoa fica com aquilo mastigando, igual aquele animal que esqueceu, ele fica mastigando, engole, vomita e mastiga, engole, vomita e mastiga. Fica com um refluxo e fica. E aí quando chega o ápice da insatisfação, fica jogando na cara. Ah, a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é nossa, e não sei o quê. Irmãos, o amor não é nada disso. O amor, ele é gentil, ele é paciente, ele não vangloria, ele não inveja, ele não é rude, ele não é egoísta, ele não se irrita facilmente, não mantém nenhum registro de erros. Olha, o amor não mantém nenhum registro de erros. Então você precisa entender isso e saber que na sua casa o amor não se deleita com o mal, mas com a verdade, que sempre protege, confia, espera, persevera, como diz em 1 Coríntios 13:7, o amor nunca falha. Amém, em nome de Jesus, amém? Tinha uma coisa, a gente foi pastores numa região do Nordeste, e era muito engraçado, irmãos. Era como eles são assim, são ligados os conterrâneos assim, os da terra, do mesmo sangue. O cara podia estar errando o máximo que for. Você chamava para corrigir, ele logo pensava assim: eu possivelmente estou fazendo isso, vou fazer isso amanhã e vou tomar uma bronca dessa. Então eles, todos os certos, se ajuntavam com o errado para defender quem estava corrigindo o que estava errado. Entendeu? Então se ajuntava todo mundo para o quê? Defender o que estava errado. Aí na hora que o que estava certo corrigia o que estava errado, desistia, eles festejavam, ganhamos. Isso é uma loucura. Agora, isso aplicando para a sua casa, você tem que ser assim. Defenda a sua família. Não. Quem é mãe aqui? Vai alguém mexer com o teu filho para ver? Tem umas aí que é desse tamanho assim, ó. Se mexer com o filho, fica um cara, uma pessoa de 3 metros de altura. Mexe com a mãe, mexe com o pai, mexe com a família. Vira um leão. Pode estar errado o que for. Você vai lá, briga, se possível, faz a maior baixaria. Mas chega em casa, escuta aqui. Aí você vai lá, descasca a pessoa, corta ela no meio, desossa ela inteira. Mas souberam que você o quê? Defendeu. E assim o amor tem que ser na sua família. Você sabe que ela está errada, que ele está errado,
que as coisas estão desenfreando e você vai lá, luta e vai pôr ordem para tentar corrigir. Debaixo de quê? Não é de gritaria, não é de imposição, mas é aprendendo a estabelecer a presença do manto de autoridade de Deus dentro da sua família. Quando você entender isso, aleluia, olha o que diz lá, Tiago 2,8, se cumprirdes a lei real, de acordo com as escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, faz bem. Olha, se vós contudo observais a lei, rege a segunda escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Então você precisa entender, na sua casa não pode faltar amor, o respeito, o equilíbrio, a gratidão, o reconhecimento. Nada dá certo. Apoia a tua esposa, apoia o teu marido. Olha, eu estou orando por você, porque o maior beneficiado da mulher dar certo, do homem dar certo é a família. Mas não dá uma palavra de apoio, não dá uma palavra de incentivo, mas dá uma palavra de destruição. Ainda vai reclamar com A, com B. Amiga, eu preciso te falar um negócio, amiga. Ai, eu estou já por aqui, ó, amigo. Olha, eu preciso conversar, vamos tomar um café. Ah, não tem jeito, não. É chegar em casa e falar, tá ruim mesmo. O negócio está feio aqui, cara. O negócio está feio aqui, mulher. O negócio é o seguinte, vamos orar. E comece a orar, comece a posicionar, comece a declarar a bênção, comece a declarar a vitória. E tudo vai começar a ser alinhado, equilibrado, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Levante a sua mão, diga assim, na minha casa, fala, não faltará o manto da liderança. Fala, na minha casa, não faltará a adoração. Amém? Eu creio que você se alegrou mais com a vitória do Corinthians do que mais um mês que o teu marido ou tua esposa está empregado. Você agradece a Deus, dia do pagamento, você pega na mão da tua esposa ou do teu marido e fala assim, vem cá, vamos agradecer a Deus. Deus, obrigado, mais um mês o Senhor foi fiel e o salário chegou. Senhor, obrigado que meu marido está trabalhando, o Senhor tem dado graça para ele. Obrigado, Senhor, que minha esposa está me ajudando. O Senhor tem dado graça a ela. Senhor, abençoa com saúde, com paz. Senhor, não, faz um pix aí para mim, preciso pagar tal coisa. Peraí, meu. Aprenda a festejar as conquistas maiores. O que é a conquista maior? Conseguiu levantar e foi trabalhar. Conseguiu trabalhar e ganhar o salário. Aí aquele estresse, o sangue de Jesus tem poder. Você é uma pessoa louca, desvairada, e não sei o que lá. A Bíblia fala, acautelai-vos. Você tem que ter o espírito de mansidão. Aprender, mas eu tenho um gênio forte. Sim, dentro da sua fortaleza de gênio, aprenda a ser moderado. Para que você tenha prazer, nossa, terminei o dia. Olha, a Raquel está aqui, ela sabe. A melhor coisa que eu tenho de um dia de trabalho é eu voltar para casa. Ela sabe, da meia hora eu quero dormir, quero ir para a cama, e eu quero ficar na minha casa, meu lugar seguro, onde eu tenho paz, onde eu tenho alegria. Tem guerra, tem luta, o que mais tem? Guerra com igreja, pessoas, e busca um, e fala com outra. Pelo amor de Deus, é o que mais tem. Mas não falta paz na nossa casa. E eu declaro paz na sua casa em nome de Jesus. Eu declaro paz na sua casa. Eu declaro paz na sua casa. Meu marido não sai do bar. Talvez o ambiente que ele tem dentro, pode ser duas explicações. É o demônio que tira ele, para ele não desfrutar da harmonia, da paz que tem dentro da casa, ou o ambiente da casa faz ele ter mais comunhão com os caras do bar do que com você em sua casa. E vice-versa, tanto o homem quanto a mulher. Você precisa aprender, o melhor lugar da sua vida são dois. E o terceiro está para chegar. O primeiro, o melhor lugar é estar onde? Na casa de Deus. O segundo lugar é estar na sua casa. E o terceiro, um dia nós irmos para os céus. São os três melhores lugares. Eu preciso melhorar. Você precisa melhorar. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer,
Nós precisamos amar mais uns aos outros. O ativismo, a rotina, tira o amor da gente. O ativismo, a rotina, os problemas. Você fica lá, irmão, você não sei como é que você consegue assistir. Cidade Alerta, Balanço, é só notícia ruim. Pega jornal, só desgraça. Você pega internet, só desgraça. E aí que eu... Não, pega a Bíblia. Então, se você não lê a Bíblia, também não vai ler, escutar nada. Mas faça da tua vida um lugar de equilíbrio, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Quem crê nisso? Eu declaro essas 3 vitórias sobre a tua casa hoje. Aleluias. Feliz é aquele que teme ao Senhor, e feliz é o lar que o Senhor edifica. E eu profetizo na tua vida, Deus vai edificar o teu lar, Deus vai edificar a tua casa, Deus vai edificar a tua mente, Deus vai edificar o teu casamento, Deus vai edificar a tua vida, e os teus filhos serão abençoados, e como a palavra de Deus fala, serão flechas nas mãos dos flecheiros. Quem são os flecheiros? Os pais, aleluias. E você vai destinar o teu filho ao melhor da terra, você vai destinar a sua casa ao melhor do que pode acontecer, e você vai proporcionar um ambiente de graça, de glória, em nome de Jesus Cristo. Posso ouvir amém? Diga amém. A palavra do Senhor. Vamos ficar de pé. Quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Toda pessoa que chega perto de você e fala assim, realmente, eu no teu lugar já teria separado. É uma pessoa separada. Eu, no seu lugar, não daria mole, não. Todos que aplaudem o que estão caindo já estão caídos. Se envolva em ambientes que acreditam na sua história, no seu potencial. A sua vida vai mudar. Eu declaro, já tenho dito isso há alguns dias. Se prepare para Deus mudar os teus ambientes. Amém? Se prepare para as migas, os migos começar a deixar de te procurar. Aí vai falar, essa aqui quer estar na correria. Rapaz, até pensei em te chamar. Vai bater um papo, tomar um café, sair um pouco. Mas está tão corrido e vai continuar correndo para bem longe de você. Porque o teu lar foi o Senhor que edificou em nome de Jesus. Amém? Levante a sua mão ao Pai em nome de Jesus. Eu abençoo as famílias desta igreja. Eu abençoo as famílias que aqui estão conosco. E as que não puderam estar, não chegaram a tempo e não vieram. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a palavra de Salmos 127 e 128. Um tempo de edificação. Um tempo, ó Pai, como a tua palavra fala. Oh, aleluias. A esposa no interior da casa será como a videira frutífera, os filhos como rebentos de oliveira à roda da mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia. Eu declaro essa palavra sobre as famílias desta casa, as famílias desta igreja, os nossos membros oficiais, Senhor, que haja uma harmonia como eles nunca viveram, que haja uma paz, ó Deus, uma cura como nunca houve. Ó Senhor, que haja uma resolução, ó, um entendimento, um respeito mútuo como nunca teve. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelas famílias. Eu declaro a graça tua sobre eles, ó Pai. Na harmonia as coisas prosperam. Ó Deus, no respeito, aleluia, as coisas se multiplicam. Ó Deus, na reciprocidade, ó Deus, aleluias, ajuda um ao outro, ó Deus, ajuda mútua. Ó
Pai, aleluia, no amor. Vai, ó Deus, já gerar um sentimento de entender as dores, os momentos, as condições. Eu oro, eu abençoo, eu declaro a tua graça, a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te louvo e te bendigo, Senhor. Abençoa as nossas casas, as nossas famílias, os nossos irmãos, os que têm filho, abençoa os filhos, os que têm netos, netos, as noras, os genros. Ó Deus, as pessoas quando entrarem nas suas casas, possam receber a tua bênção que já está lá também. E se algo maligno que tenta entrar na casa, cerca a casa com teu poder, cerca a tua casa com a tua graça, cerca a tua casa com teu Espírito Santo. Oh Deus, aleluia, se o Senhor não edificar a casa, em vão, aleluia, vigia o sentinela. Então edifica, abençoa, cura, guarda, levanta, Deus, dá vitória ao teu povo. Assim eu oro, assim eu abençoo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você crê que a sua família é abençoada? Diga amém em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Amém. Uma salva de palmas. Intercessão pode voltar. Deus abençoe. Amém. Você vai fazer uma coisa interessante. Eu gosto muito desse texto de Ana. Ana, ela chorou porque ela queria ver um milagre na sua casa. E o texto fala que Ana, ela toma uma atitude de antes ela receber. Ela colocou o que ela iria receber debaixo da bênção de Deus. E aí o texto fala que ela abraçou uma criança que se tornou o maior sacerdote do povo de Israel, Samuel. Existem coisas que não acontecem na nossa vida, existem coisas que não se liberam na tua vida, porque você não está colocando debaixo de bênção. Você não está colocando. Eu lembro em Duque de Caxias, com o pastor Davi, hoje já dorme no Senhor. Nós fomos pregar na igreja do pai dele, do pastor Cassiano. E a igreja é em Caxias, a igreja é um auditório assim, que o altar fica lá embaixo assim. Foi a primeira igreja que eu vi na minha vida e nunca mais a vi. No Brasil. Que o pastor falava assim, irmãos, agora é a hora de nós entregarmos a nossa oferta assim. O povo levantava, aplaudia, glorificava. E aí eu falei para o pastor Davi, para o Miguel, eu falei, mas por que eles fazem isso? Você precisa conhecer quem é a casa, como é a casa deles. Duque de Caxias e periferia do Rio de Janeiro. Quem já foi lá sabe do que eu estou falando. Os lugares inóspitos assim. Você andava na rua e entrava na igreja de um fiel da Maranata. A igreja tinha do bom e do melhor. Porque a bênção de Deus entrou dentro daquela casa. E Deus começou a abençoar o marido. Deus começou a abençoar a mulher. Deus começou a tirar os vícios. Deus começou a trazer libertação para o casal. E aí os filhos começaram a crescer. E 30% dos jovens hoje já estavam sendo oficiais da Marinha, músicos profissionais. Deus mudou a história. Por quê? Porque a família aprendeu a colocar tudo debaixo de bênção. Você está semeando hoje uma oferta, você nem imagina, teu filho está crescendo. Mas amanhã Deus abriu uma porta de uma bolsa 100% num colégio para ele, numa faculdade. Você pensa que não? Porque essa é a tendência, porque na hora que vier o dia mau, você vai ver, as janelas dos céus vão se abrir, e você vai ver que a farinha da panela não vai acabar, e nem o azeite da botija. A religiosidade nos segue esse entendimento, mas a palavra o evangelho nos ensina isso. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. E eu declaro que toda semente que você tem colocado, não vai faltar no fim do mês nenhum alimento na sua vida. Deus vai te dar sabedoria para administrar o teu salário. Deus vai te dar inteligência para agregar mais valores à sua vida financeira. Deus vai começar a te abençoar e vai começar a arrancar tudo aquilo que é roubo da tua vida. Você crê nisso? Eu estou liberando essa palavra de Deus sobre a tua vida. Faça como Ana.
coloca a sua necessidade maior debaixo de palavra de bênção. E eu sei que o Senhor te abençoará poderosamente. Levanta o envelope ao alto. Senhor, eu consagro a oferta na tua casa. Eu declaro a tua unção, a tua bênção e a tua vitória. Cumpra a tua palavra na vida dos teus filhos. Ó Deus, que nunca falte mesmo, mas que tenha sempre muita abundância. Senhor, não permita nenhuma praga do Egito, que a miséria, a pobreza, a escassez entrar nos celeiros, entrar nas despensas. Eu repreendo pelo poder do sangue de Jesus e eu declaro a vitória para a honra e glória do teu nome. Nós consagramos a oferta na tua casa e declaramos a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, diga amém, em nome de Jesus, amém. Entrega ao Senhor a sua oferta, se você tem. Venha, entrega em nome de Jesus. Na tela tem o Pix, na parede o QR Code, você pode dar a sua oferta eletrônica. Algum recado, Raquel? Não? Ah. Cantina tem esfirra? Tem bolo do quê? Bolo de banana. Hã? Banana e milho, R$2. É? Dois bolos. Tem bolo de milho e bolo de banana. Esfirra, refrigerante e água, para quem quer tomar água. Amém? Vamos ficar de pé. Que Deus te abençoe. Irmãos, eu declaro essa vitória sobre a tua casa. A pastora Raquel já até contou isso uma vez aqui. A nossa casa tem uma paz, que é uma coisa impressionante. Eu declaro paz na sua casa, irmão. Porque hoje, claramente orando, Deus falou assim, o meu povo precisa de paz nos lares. E eu declaro que a paz, o príncipe da paz vai entrar dentro da tua casa. Porque Deus vai cobrir a tua casa com manto de liderança em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Diga amém. Diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça e o amor de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre você, que o Senhor te abençoe e te guarde, te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém? Deus te abençoe. Vai na paz.